Porque a minha espiritualidade, ela é manifestada quando eu cuido do jardim que Deus me deu. Você tem uma empresa, como você é como empresário? Se você maltrata os seus empregados e você é desleal na sua empresa, o seu culto é péssimo. E não adianta eu levantar as mãos aqui e dar um culto aqui, achando que aqui é espiritual e lá não é, porque os dois são espirituais. Aqui é extremamente importante, mas lá também é. Uma salva de palmas e com honra, nosso primeiro pregador da noite, Thelmo Martinello, vem pra cá. Aleluia. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Você pode sentar, por favor. Aleluia. Primeiro eu quero deixar registrada a minha honra e a minha alegria e de poder servir essa casa que a gente acompanha de longe e celebra tudo que Deus está fazendo aqui na Alfa. A gente tem um respeito grande pela história da Lagoinha. Creio que muitos aqui já foram muito abençoados por essa denominação, mas particularmente a Alfa tem sido uma referência de uma igreja pulsante, viva, avivada, cheia do Espírito Santo. Quero celebrar a sua vida, honrando a vida dos pastores Fernandes, que tem estado à frente desse ministério. Cada batismo, cada avanço, cada conquista, lá em Criciúma, no sul do mundo, lá no sul de Santa Catarina, saiba que tem uma comunidade de fé lá que também celebra o que Deus está fazendo aqui. Quando você não estiver frutificando, celebre alguém que está frutificando do seu lado. É um dos segredos de você sempre estar caminhando em gratidão. Quando você para de celebrar o que outros estão vivendo, você entra num lugar de crítica. Então escolha ser grato, escolha celebrar. Talvez você está vivendo uma estação de inverno, celebra quem está na primavera, porque a sua primavera também vai chegar. Então celebre. A igreja brasileira precisa amadurecer no quesito celebração e celebrar o outro principalmente. Nós somos muito ainda imaturos, muito bairristas, defendemos demais, celebramos apenas as nossas conquistas. Mas saiba que um pastor lá no interior do sertão brasileiro, com uma igreja com 12 membros, está fazendo o melhor dele, e o céu está recebendo o que ele está fazendo. E nós temos que aprender a celebrar com esse irmão lá. Então nós podemos ser uma igreja celebrativa e que celebra o outro. É uma escolha, e eu te abençoo para que você possamos ser essa igreja, amém? Então eu queria que Jesus fosse glorificado, e por causa dessa casa, dessa comunidade, se desse uma salva de palmas para Jesus. Bom, meu nome é Thelmo, eu sou marido da Viviane. Sabia. Por muito tempo ela foi esposa do Thelmo, eu sou o marido da Vivi agora. Estou acostumado já com isso. Deus, tem levantado a minha esposa entre as mulheres e tem sido uma referência, uma bênção. Mas antes de ser uma bênção para as mulheres, ela é uma bênção para mim. E aleluia, avivamentos e celebração. E a gente tem 2 filhas, uma de 20 anos que vai casar em agosto e uma de 9 anos. Então nós somos pastores da Papai Church em Criciúma, como falei, e somos felizes de pastorear aquele rebanho. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja, porque a igreja é dele. Então os pastores não são donos, são mordomos. O único que é dono da igreja tem marca de cravos na sua mão. Ele morreu, ressuscitou e é eternamente o Senhor da igreja.
Só um é o Senhor da igreja. Só Ele é adorado, só Ele é o Senhor. Nós somos apenas mordomos, nós somos servos. E espero eu, quando o Senhor voltar, nos encontrar fiel, cuidando do rebanho que Ele nos confiou. Amém? É uma honra poder estar servindo essa comunidade. Eu quero deixar uma palavra, porque a gente vai dividir a palavra hoje, a minha esposa vai trazer uma palavra depois. Então eu quero ser breve aqui, que eu também quero ouvir a minha esposa, que sempre tem uma palavra muito assertiva, pontual. Então eu quero, sabe, eu acredito de verdade que a família é o fundamento da fé cristã e da igreja e de uma sociedade. Bom, se você destrói a família, você destrói uma sociedade. Você mexe na coluna do prédio, você mexe no trilho do trem, você desencarrilha tudo. A maioria das crianças sem paternidade, 70%, 80% dos presidiários são homens ou mulheres que tiveram ausência paterna. Então a falta de um pai, a falta de uma mãe, a falta de uma estrutura familiar geram uns buracos assustadores. 90% dos dependentes químicos têm problema com relacionamento paterno. São espaços. Eu trabalhei 22 anos no exército. Eu era militar de carreira até ficar em dedicação exclusiva como pastor. Então eu cuidei de um projeto no exército chamado Pelotão Esperança. Era um projeto com 30 meninos com problemas de comportamento, 30 meninos que a sociedade não conseguia mais cuidar. Eles ficavam o dia inteiro lá comigo. Dos 30, 27 não tinha pai, estava preso, morto ou simplesmente não tinha. Bom, isso são só sintomas de uma doença mais grave, que é a família desestruturada. A estrutura familiar mexe com toda a sociedade. Não é curando a igreja que a gente vai curar as famílias, é curando as famílias que a gente vai curar a igreja. A igreja ela é fruto do que a casa é. Pastor, como assim? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, eu ordeno que entre vocês seja assim. Você deve tratar os mais velhos, os homens mais velhos, como se fossem seus pais. Você deve tratar as mulheres mais velhas como se fosse sua mãe. E você deve tratar a moça da igreja mais nova como se fosse sua irmã, e o moço da igreja como se fosse seu irmão. O que Paulo está dizendo? Que você trata na igreja como você é em casa, não é o contrário. Não é como você faz na igreja que você vai fazer em casa, é como você faz em casa que vai refletir na igreja. Então a igreja é esse fundamento. Bom, você vê desde Gênesis a Apocalipse, Deus protegendo a igreja, a família. A família é esse lugar onde Deus protege. Em Êxodo, na Páscoa, foi morto um cordeiro por família, que o sangue foi passado nos umbrais da porta. Você vê Noé, divinamente inspirado por Deus, construindo uma arca. Hebreus 11 vai dizer que ele fez a arca para salvar a família. Então você vê o tempo inteiro Deus preservando a família. Em Abraão foram benditas todas as famílias. Você vê Paulo falando para Timóteo: Timóteo, aquele que não cuida da sua família não pode cuidar da igreja. Então a família é o fundamento. Bom, deixando esse pano de fundo importante, eu quero falar sobre algo que a gente pode fazer na prática. Eu gosto da Bíblia porque ela é aplicável. Ela não é uma história, ela é aplicável. Você pode sair na rua na segunda-feira. Eu gosto da Bíblia da segunda-feira, não a sua Bíblia do domingo. Eu gosto sim, eu acredito que a verdadeira espiritualidade me faz orar em línguas domingo, mas guardar a língua na segunda. A verdadeira espiritualidade vai fazer eu ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor cristão, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor chefe, o empreendedor melhor. Porque a Bíblia, ela é aplicável. Quantos creem, diga amém. Então, partindo desse princípio, eu gostaria de aplicar as escrituras e agradar a Deus em tudo que eu faço. E eu faço uma pergunta, eu creio que a resposta é unânime: quem gostaria de saber que tudo que você está fazendo, Deus está sendo glorificado? Diga amém. Bom, eu quero trazer o princípio do culto. Abra comigo Romanos capítulo 12, por favor, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Não sei se bota na tela, se não bota não tem problema. Vamos lá. Para quem gosta de saber, estou lendo na versão King James. Vamos lá. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
que é o culto racional de vocês, que é o vosso culto racional. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Preste atenção. O que é que o escritor de Romanos está dizendo? Eu quero que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício para Deus. Isso é o culto racional de vocês. O que é um culto racional? Um culto inteligente, um culto compreendido, um culto que você sabe o que você está fazendo, ok? Uma mulher cortava as pontas da salsicha, sabe a salsichinha do cachorro quente? Ela cortava as pontinhas enrugadas e tirava antes de botar na panela. Aí a filhinha chegou: mãe, por que você corta as pontinhas da salsicha para colocar na panela? Aí a mãe falou assim: não sei, a avó fazia. Aí foram lá na avó: ô vó, por que a senhora corta as pontinhas da salsicha para botar na panela? É a avó assim: ué, não sei, a bisavó fazia. Aí foram lá na bisavó: a bisavó com seus 95 anos, vozinha, por que a senhora corta a ponta da salsicha para botar na panela? Ela respondeu: porque a minha panela é pequena. Eles estavam cortando a ponta da salsicha simplesmente porque viram alguém fazendo. Quando você faz por repetição, não é racional. Quando você faz porque alguém mandou, não é racional. Mas quando você faz, quando você entende, é racional. Então por isso que a semente do semeador, lembra? Só foi roubada porque não entendeu. Caindo a semente, não entendendo, o diabo rouba. Tudo que você não entende, o diabo rouba. Mas tudo que você entende, ninguém rouba. Quando você entende um princípio bíblico, acabou, aquilo ali entrou em você, nunca mais. Quando você estuda na faculdade, na escola, e você decorava o assunto, você esquece. Mas quando você entendia, você nunca mais esquece. Então compreender o que a gente está fazendo é libertador. Então, partindo desse princípio, eu quero ler com vocês Gênesis 2,15, por favor. Gênesis 2,15. Gênesis ficou fácil de achar. Se você não está com dificuldade de achar Gênesis, tem escola bíblica dominical, acredito que a gente, né? Ficou fácil, né? Vamos lá, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Pastor, o que teve em Romanos com Gênesis 2,15? A palavra culto, usada lá em Romanos 12, é a mesma de cultivo, usada em Gênesis 2,15. Então presta atenção. Deus colocou Adão no jardim, deu a Eva para ele, aleluia, glória a Deus pela Eva. E a Eva estava lá dele, né? E aí ele tinha que cultivar o jardim, proteger. Então vê só, Deus fala: Adão, está aqui o teu jardim, cultiva. E aí Romanos 12 vai dizer que nós devemos prestar um culto racional. A palavra culto, cultivo, gera a palavra cultura. Então cultura vem de tudo aquilo que você cultua, que você cultiva. Então tudo que você presta culto vira uma cultura, ok? Por isso que Salmo 115 vai dizer assim, ó: os deuses de gesso têm pés, mas não andam, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não tocam, e se tornam semelhantes todos aqueles que o adoram. O que a Bíblia está dizendo? Que quando você adora algo que não tem mão, e não tem pé, e não anda, você vai ficar assim. Por isso que Deus fala o tempo inteiro na Bíblia: me adora. Meu irmão, quando Deus fala me adora, não é que Deus está carente. Deus não está no céu dizendo: ai, que tristeza, estou meio depressivo hoje, eu preciso de alguém para me adorar. Os anjos adoram o Senhor 24 horas no céu. Então não falta adoração no céu. Então por que Deus fala para a gente adorá-lo? Porque Ele sabe que tudo que a gente adora, ficamos parecidos com Ele. Deus está dizendo: me adora, que enquanto tu me adora, tu fica parecido comigo. Quando você presta culto para mim, você vai gerando uma cultura, e você vai ficando parecido. Os meninos que gostam de um jogador de futebol, eles se vestem como jogador de futebol, cortam o cabelo igual ao jogador de futebol, anda igual ao jogador de futebol, pensa igual ao jogador de futebol, vê o filme que o jogador de futebol vê. Por quê? Gerou uma cultura. Então quando você começa a adorar e cultivar, você gera uma cultura. Presta atenção. Todas as vezes que Adão levava a Eva para jantar no jardim do lado, todas as vezes que Adão
protegia o jardim, ele estava cultuando o Deus que deu o jardim para ele. Então todas as vezes que você leva a sua esposa para jantar, que é um jardim chamado casamento, todas as vezes que você honra ela, todas as vezes que você protege ela, todas as vezes que você renuncia por ela, você está cuidando de um jardim chamado casamento. E isso é um culto ao Senhor. Então, traduzindo em miúdos, estar aqui é um culto ao Senhor. Quem crê nisso? Sim, mas levar a esposa para jantar também é. Tão espiritual quanto. Eu tenho na semana o dia da pai e filha, é meu e da minha filha. Então não importa, é meu e dela, da minha pequena de 9 anos. Isso eu fiz com a mais velha por 20 anos, e agora a pequena está no mesmo ritmo. Todas as vezes que eu pego ela, e ela gosta de shopping, não sei porquê, que essa doença vem desde cedo. E ela gosta de shopping, vamos para o shopping. A gente vai lá, é um açaí, é alguma coisa, é uma brinquedo, é um pula-pula. E a minha filha está lá, eu estou com ela. Eu sei que eu estou em um culto. Deus está recebendo a minha adoração, porque a minha espiritualidade ela é manifestada quando eu cuido do jardim que Deus me deu. Você tem uma empresa? Como você é como empresário? Se você maltrata os seus empregados e você é desleal na sua empresa, o seu culto é péssimo. E não adianta eu levantar as mãos aqui e dar um culto aqui achando que aqui é espiritual e lá não é, porque os dois são espirituais. Aqui é extremamente importante, mas lá também é. Quando eu começo a entender isso, eu não vou ter mais vida secular. E a pessoa pergunta: o que você faz na vida secular? Não tem vida secular. Tá, mas tu é pastor? Não. Eu sou funcionário, eu sou empregado, eu sou você pode ser um milhão de coisas, mas tudo que você faz é para a glória de Deus. Os melhores relógios do mundo são suíços. Quem que fez? Foram cristãos que entenderam o princípio do culto. Sabe por quê? Olha o lema dos criadores dos relógios suíços: vamos fazer um relógio para Deus usar. Imagine se você fosse preparar um jantar hoje em casa para Jesus jantar. Como seria esse jantar? Não, fala sério. Quem aqui tiraria da cristaleira, aquelas cristaleiras que você nunca usou, você ganhou bonita lá, cara, você nunca usa, mas Jesus vai, quem tiraria? Quem tiraria? Não, fala sério. Quem aqui vai botar o melhor que tem em casa? Fala comigo, sim ou não? Por que você não faz com o seu marido? É culto, é adoração. Agora os homens gostaram. Por que você não faz para o seu filho? Quando eu começo a entender isso, você gasta com o carro, mas não investe na sua esposa. Você não está dando... Um a um. Calma que eu ainda estou com o microfone. Eu vou dar a volta nisso aqui ainda. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando com a gente aqui essa noite? Eu acredito, irmãos, eu sou pastor de igreja local. Eu quero que as pessoas estejam no culto celebrando, esse culto de celebração, esse ambiente maravilhoso. E acontecem milagres e maravilhas entre nós enquanto estamos juntos. Tem uma bênção que Deus só ordena aqui. Você pode ir para o seu quarto, ficar 10 dias lá sozinho orando. Tem uma bênção que é só na comunidade. São bênçãos que Deus derrama na comunidade. Mas eu quero que as pessoas saiam e lá fora, tudo que elas fizerem seja para a glória de Deus. 1 Coríntios vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Imagina toda essa multidão que está aqui amanhã fazendo o seu melhor almoço, o seu melhor trabalho de manhã, o seu melhor investimento, o seu melhor. Imagina um testemunho correndo em São Paulo de pessoas fazendo o melhor para Deus, e os patrões vão dizer: eu vou promover esse cara, eu quero conhecer o Deus desse cara, porque ele está diferente. O testemunho vai correr, o culto vai vir, a cultura vai caminhar e vai envolver a cultura do mundo, e a cultura do mundo não vai vir sobre a igreja, porque a cultura do céu vai invadir o mundo, e a gente vai começar a adorar a Deus com tudo que a gente é. Eu falo lá, eu sou como pastor, eu falo: irmão, eu quero que você ore em línguas. Eu sou pentecostal, eu acredito nos dons,
Para os teólogos de plantão, eu sou continuista. Não, está tudo resolvido. Mas eu não quero que você ore em línguas aqui e não guarde a língua lá, porque a espiritualidade ela tem que se manifestar assim. É o culto com entendimento, é um culto que se manifesta, é um culto que é perceptível. É perceptível. Só há frutificação onde há cultivo, onde há cuidado, onde há atenção, onde há culto. Deus estava dizendo: Adão, cuida do que eu te dei. É interessante que todo mundo fala de Salomão, que foi o mais sábio. Salomão foi o homem mais sábio, ok? Mas você lembra para que ele pediu sabedoria? Porque a gente fala, ele pediu sabedoria e Deus deu. Não. Teve uma razão dele pedir sabedoria. Sabe o que ele disse? O Senhor me deu um povo. Me dá sabedoria para cuidar desse povo, para conduzi-los. Imagina todos os maridos aqui essa noite, antes de dormir, botar o joelho no chão e dizer: Deus, o Senhor me deu uma esposa. Me dá toda a sabedoria e força, recurso, tudo que o Senhor tem para mim, para cuidar bem dessa mulher. Imagina Deus ouvindo isso. Ué, Ele está pedindo sabedoria, recurso para cuidar da minha filha? Qual o pai que vai negar? É a motivação. Agora não, Senhor, me dá sabedoria para ficar rico. Egoísmo. Me dá sabedoria para ter o melhor carro do momento. Egoísmo. Pode ser só seu o pedido, você não está cultuando. Então o pedido de sabedoria é: me dá sabedoria para cuidar do que o Senhor colocou na minha mão. O que Deus te deu? Quem tem filhos aqui? Esse é um jardim que Deus te confiou. Como você está cuidando? Quem está discipulando o seu filho? É um influenciador ou é você? A menina se veste, bota uma roupinha de menina, um vestidinho, e ela vai para o pai: pai. Aí o pai: não, filha, eu estou investindo aqui agora, eu não posso, só um pouquinho. Alguém vai olhar para ela, e talvez, dependendo de quem olhar, vai dizer que ela não precisa ser menina. Como é que está o meu jardim? Como é que está o seu jardim? Como está o nosso jardim? E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: nenhum sucesso justifica a falência da família. Nenhum sucesso. A família é o principal jardim que Deus nos deu. Quando eu começo a entender este princípio, quando eu começo a entender o princípio do culto, quando cuidamos daquilo que Deus confiou na nossa mão, vai vir uma consequência. Qual consequência? A gente não leu, mas é o versículo 2 de Romanos 12. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não, eu não quero conhecer, eu quero andar. Quem quer andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, oferece antes um culto racional, com entendimento. Não tem emoção. Guarde o que eu vou dizer: a fé não sente, a fé sabe. A fé não sente, a fé sabe. Eu sei que Ele está aqui, não estou arrepiando, não preciso sentir um negócio, não precisa nada. Eu sei porque Ele disse que onde tiver 2 ou 3 Ele estaria. Então Ele está aqui. Não precisa, podia tirar o fundo musical, podia tirar a luz, tudo. Eu sei, o meu Jesus está aqui porque Ele disse que Ele está aqui. A fé não sente, porque senão os meus irmãos do Rio Grande do Sul agora que tem fé vão dizer: onde está o meu Deus? A fé sabe. A dor, ela é uma péssima companheira, mas uma excelente pedagoga. E Deus vai nos ensinar de todas as formas que for preciso, porque Ele nos ama. E nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: ei, eu te dei vários jardins, como você está cuidando dele? Espiritualidade não é exposta, espiritualidade é vivida. Mateus capítulo 6, você vai ver o jejum, você não conta para ninguém, a oração é no quarto, a esmola que uma mão faz. A espiritualidade, ela não é exposta, ela é vivida. E quando você começa a entender espiritualidade, você não fica arrotando espiritualidade. Cuidado com quem arrota espiritualidade, normalmente esconde carnalidade.
Porque eu começo a viver e andar com Jesus, e Jesus é manso e humilde de coração. E você começa a andar com Jesus, não tem como não se apaixonar com o que Ele se apaixona. Não tem como não cuidar do que Ele cuida. Não tem como não cuidar do que Ele mandou cuidar. Quer um conselho essa noite? Eu não sei se isso vai ofender a sua mente, mas eu prefiro ofender a sua mente, mas conservar o seu coração em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não peça para Deus abençoar os seus planos. Não peça para Deus abençoar os seus caminhos. Pergunta para Ele: onde está o teu caminho que eu quero andar nele? Já está abençoado. Os caminhos do Senhor já estão abençoados. Ele revelou os seus caminhos para Moisés e os seus planos para Israel. Escuta, o caminho Ele mostrou só para Moisés. Porque quem pede: eu quero o Senhor, eu não quero o anjo, não me faça sair deste lugar se o Senhor não for comigo. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não quero o anjo, eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Eu quero a tua presença, eu quero te agradar. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Culto, cultivo, cultura. Qual cultura está conduzindo a minha vida, a sua vida? Qual cultura está levando eu e você? Eu e minha esposa pode completar o que eu vou dizer. Mas em 2002 nos separamos, passamos 4 meses longe um do outro. Processo de divórcio, imaturidade, 22 anos, eu caí de cabeça na igreja 7 dias por semana. E o ativismo religioso é uma coisa perigosa, porque você se enfia na igreja 7 dias por semana. Normalmente o ativismo religioso vem de um coração que não entendeu a graça, porque ele tem que estar 7 dias na semana na igreja para compensar. É uma lei da compensação. Ele pode ver que ele teve uma paternidade que o pai trabalhou só com troca. Então ele se converte, ele vai para Deus, ele quer trocar também. Deus, eu venho 7 vezes aqui, tu me abençoa. E a gente esquece que o culto não é só aqui. Por que a gente muitas vezes a gente se enfia só na igreja? Porque a gente esquece que o culto também é fora. Então a gente se enfia aqui porque aqui é espiritual. Não, quando a gente começa a entender que a minha vida é espiritual, aqui é espiritual, e é fundamental servir a igreja que eu congrego, eu tenho que servir a igreja local onde eu estou, eu tenho que servir de todas as formas, porque é bíblico, mas eu tenho que entender que tudo que eu faço, você é professor, você que é pedagogo, você que é professor, a sua aula é maravilhosa, é uma boa aula ou é uma aula chata? Então o seu culto lá na escola está horrível. Você é engenheiro, a ponte que você faz pode cair, então o seu culto é horrível. Aquilo que nós fizemos tem que ser para a glória de Deus, porque as pessoas verão as vossas obras e glorificarão o Pai. As pessoas vão ver as nossas obras e glorificarão o Pai. Esse entendimento é libertador, porque eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Eu e minha esposa separamos porque um dos motivos é que é isso. Eu trabalhei com compensação com meu pai. Aquela contagem regressiva lá é do diabo, aquilo lá, né? Porque tu fica olhando para aquilo lá, tu te atrapalha tudo. Eu vou pregar até a hora que eu quero. Depois não. Tô brincando. Nunca mais. Nem oferta eu ganho mais. Acabou-se. Aqui. Aí eu e minha esposa jantando. Nós jantando. Aí eu comecei a jantar, pastor. Comecei a jantar numa mesa de 2 lugares. Porque os irmãos não têm noção. Os crentes não têm noção, pastor. Eu estou sentado numa mesa de 4 lugares. Tem crente que senta junto, tá eu e minha esposa. Quando você encontrar o pastor Fernandes com a esposa em algum lugar jantando, dá tchau de longe. Não seja chato. Não senta. Pastor, estou com um problema. Aí o pastor vai dizer: agora eu tenho também um problema. Eu estava jantando com a minha esposa. Aí o que aconteceu? Eu estava jantando com a minha esposa. Só que tocou o celular. E era do outro lado uma pessoa assim: pastor, a minha avó está endemoniada. E aí no fundo eu ouvi assim: eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar ela. Eu falei: meu Deus, um demônio. E eu era na época assim meio evangelista, tipo Hulk, eu não podia ver um demônio, eu queria esmagar. Eu estava assim, sabe, meio Vingadores. Eu queria um demônio. Eu não podia ver um demônio. Quando manifestava um demônio na igreja, eu: sai que é meu, sai que é meu. Eu queria um demônio. Eu estava virado num caça-demônio. E aí eu falei: nossa, um demônio para expulsar. Só que a minha esposa do outro lado, depois que a gente sofreu, voltando do casamento, o semblante dela caiu na hora. Que ela já, pronto, o que ela pensou? Perdi para o demônio.
Acabou, ele vai sair daqui, ele vai lá expulsar o demônio. Aí na hora, quando a minha esposa, ela começou, porque mulher acaba com a gente sem falar muito. Mulher tem sabedoria. E ela começou a botar a bolsa no ombro, soltou o garfo e ele começou a levantar, sem falar nada, me destruiu. Aí eu falei, senta, só um pouquinho que eu vou resolver. Espera pro demônio esperar. Diz pro demônio esperar que tá indo alguém aí. Aí eu liguei para um diácono forte, porque tem demônio que se não sair com uma oração, sai no tapa. Eu falo que tem demônio e carmônio, que é um demônio misturado com carne. É verdade. Uma vez tinha um cara que manifestava a 50 quilômetros da minha casa. Lá no sul, 50 quilômetros é muita coisa. E aí, eram 11h30 da noite. A mulher me ligou, pastor, o meu marido, quase que eu falei o nome não. O meu marido está aqui endemoniado. Quer ver? Eu vou matar ele, vou matar ela. Aí eu falei, bota o celular na orelha do endemoniado. Aí eu falei, fulano, eu pastor Telmo, se eu tiver que sair da minha casa a essa hora para ir aí, eu vou com a polícia dessa vez, porque tu manifesta demônio e tu bate na tua esposa, seu picareta. Eu tô indo aí com a polícia. A mulher pegou o celular e falou, pastor, que oração forte que tu fez. Ele tá de pé. Já viu? Não, já viu demônio ter medo de polícia? Demônio não tem medo de polícia. Até os demônios querem atrapalhar o culto. Naquele dia eu estava num culto com a minha esposa, e um demônio queria atrapalhar o culto. Não deixe que demônios atrapalhem os seus cultos. Não deixe que o dinheiro atrapalhe os seus cultos. Não deixe que mamão atrapalhe os seus cultos. Não deixe que uma casa a mais, uma empresa a mais, uma filial a mais, não deixe que um ganho a mais atrapalhe os seus cultos. Seu filho precisa mais do que presentes, precisa da sua presença. O culto é cultivado com presença. O culto é cultivado com adubo, com cuidado. Não existe jardim bonito sem cultivo. Não olha para a grama do outro e diz, uau, que grama. Deus tem adubo na sua mão. Deus tem sabedoria no seu coração. Deus tem verdade na palavra dele para cultivar, e o seu jardim fica lindo e maravilhoso. Eu te abençoo para que essa noite você saia daqui decidido a cuidar bem desse jardim aí que está do seu lado. Dá uma olhadinha pro jardim aí, como é que tá? Tá meio sem folha. Como é que tá o jardim? E eu encerro dando uma palavra para os homens. Eu não posso sair daqui sem bater nos homens um pouquinho. Eu quero encerrar aqui. Aquece, minha esposa. Um homem, um alpinista, subiu numa montanha gelada. E lá na montanha, no meio do alpinismo, ele tirou uma casca de uma árvore verde, com um musgo verde gelado, botou na sua mochila e foi para casa. Lá na casa dele, ele desfez a mochila, colocou aquele musgo lá no jardim dele, esqueceu. Passou um mês, ele foi lá, lembrou aquele casca, foi lá, voltou. Quando ele chegou lá, não tinha mais o musgo. Era um buquê de orquídeas, linda, algumas que ele nunca viu. Pergunto, era o mesmo musgo? Sim ou não? O que mudou? O ambiente. Homem, dependendo do ambiente que você fizer, se for hostil, frio, opressor, machista, religioso, sua esposa é um musgo. Mas se for leve, claro, iluminado, com encorajamento, com palavras de afirmação, ela é um buquê de orquídeas. Você vai ter a esposa que você cultivar. Falando nisso, quero chamar o meu buquê de flor.